né? Isso. Um dos dois, Uhum. uma das duas partes do casal. E ele lembra que não há precedente jurídico para uma situação como essa, que ninguém nunca imaginou que ia acontecer e esse momento que está acontecendo agora. Aham. Mas, por outro lado, que alguns juízes de família de Barcelona, agora 18 de março de 2020, fizeram uma determinação que se algum dos progenitores, como se fala no direito, apresentasse sintomas de suspeita de contágio ou ter atestado Aham. para a Covid-19, a criança ficaria sob guarda restrita do que não está nessa situação, proibindo completamente as visitas e não impedindo os contatos por outras vias, desde que não atrapalhe Uhum. estudos, os momentos de lazer da criança e da família com a qual ela vive. Claro. É, Então, na verdade, essa questão, né, não tem precedentes, realmente, não tem legislação para isso, né? É, eu sou fã do Rolf Madaleno, é assim, maravilhoso. e bom, ele agora está no Rio Grande do Sul, eu não sei se ele é meu conterrâneo, gaúcho. É do IBD é excelente, uma referência nessa área, realmente, Sim. assim, e trabalha muito bem e fala com muita clareza, né? A grande discussão, né, que eu tenho acompanhado um pouco junto ao pessoal do IBDFAN é justamente essa, né? Assim, não existe nenhuma previsão legislativa, não tem lei que prevê uma situação dessa, né? Quando não tem lei que se prevê uma situação dessa, o que é que a gente tem? Que a gente, qual o instrumento, o que nos resta? Bom senso. Outro dia, no grupo do IBD Funk do Espírito Santo, eu estava fazendo uma pergunta a respeito disso, e aí as respostas eram todas bom senso, bom senso, bom senso, e eu estava lidando com uma situação de uma criança que eu acompanho e que tem uma história dessa, né? Dos pais muito litigantes. E eu falei assim, onde compra esse bom senso? Porque eu não sei onde tem. Eu vou ensinar eles onde compra, né? Porque, na Aham. verdade, o bom senso é o que pode, se tem alguém, olha só se precisa um juiz dizer, né? Para alguém que, se você está com suspeita de Covid-19, se afaste do seu filho e deixe ele com o pai. Né? Pois Precisa do juiz. só um Né? pouquinho. Uma pessoa que participa aqui, que é a Ana Cláudia Cacau, ela está falando, mas Minha amiga Cacau. casais de litígio não se pode pedir bom senso, né? Essa que é Pois é, isso, Ana Cláudia, que frequenta lá a escola de Brasília, né? A Escola Lacaniana de Brasília. Na verdade, o que precisa ser feito, né? E que a gente tem tentado trabalhar e que o pessoal do direito tem também, né? Produzido muito em torno disso, é manter, primeiro, manter aquilo que é o que tem que estar na boca da cena, que é isso que eles chamam do melhor interesse da criança, né? A quem interessa, quem tem direito de convivência é a criança, que tem direito a ter pai e mãe. Né? E a conviver com os dois da melhor forma possível, com o pai e com a mãe que tem. Então, numa hora dessa, garantir o direito de convivência é importante, né? sim. Mas dentro das características. Por exemplo, eu tenho uma criança que eu atendo que o pai é médico e está na linha de frente disso. E o casal, por si só, optou que a criança, neste momento, ficasse com a mãe para proteger a criança, porque esse pai vai e volta do hospital no dia a dia dele, né? Então, é preciso que a gente possa tentar garantir a proteção da criança, a proteção, às vezes, isso que você citou, que eu acho que está no artigo do Rolf, né? Às vezes tem dentro daquela residência ali alguém, um idoso,
alguém que tem uma doença autoimune, né? Que é um paciente de risco, digamos assim, né? Que possui esse risco, isso tudo tem que ser levado em conta, né? Agora, o que a gente tem visto na prática é que está ainda, e aí eu acho que isso é uma característica um pouco dos tempos que a gente vive, né? Assim, tem muita gente que está precisando que isso seja mediado, que precise de uma intervenção terceira para que isso se chegue a alguma possibilidade de um acordo de convivência dentro do interesse da criança e da convivência equilibrada com o pai e com a mãe, né? Porque as pessoas estão com um pouco de dificuldade assim de lidar com esses conflitos. Esse é um ponto seríssimo, né? Agora, alguém fez uma pergunta aí que me fugiu a respeito de violência doméstica. Eu não sei. É assim, ó, depende dos sintomas. Não, e sobre violência doméstica? Bom, enquanto isso, a Ana depois Paula, a gente vai pegando, porque também para mim passou, né? Assim, mas eu já vi ali também. É só baixar aqui, ó. Tem até aqui, ó, peguei casais entre os quais existiu violência doméstica e a medida protetiva. Bom senso é tudo. É Karina Honório que fez essa observação, não foi uma pergunta. Essa questão da violência doméstica é uma outra questão, né? Eu acho que a gente está vendo, não só no que diz respeito às crianças, porque as pessoas estão com um nível de convivência, né, que elas não têm de um modo geral, né? Não, ontem eu estava lendo no jornal que aumentou barbaramente o número de casos de violência doméstica sendo denunciados. As estatísticas são assustadoras, né? Assustadoras. Eu não me lembro aonde. Eles estão passando tipo um código nas farmácias para que as pessoas possam pedir socorro. Não sei em que país também, acho que não era no Brasil. Eu vi alguma coisa disso, mas também não estou me lembrando exatamente. Então, assim, isso que, quando começou essa história do Covid-19, né, dessa pandemia, numa discussão, eu me lembrei o tempo inteiro, assim, daquilo que o Freud fala em um dos textos que eu sou mais apaixonada, né? Que é o mal-estar na civilização. Né? Quando ele recorta lá no texto do mal-estar na civilização as 3 fontes de mal-estar para o sujeito humano. Né? A primeira é a coisa das forças da natureza, porque elas são incontroláveis e isso cria um mal-estar muito grande. Ao mesmo tempo, isso fez com que o homem progredisse muito, né? Porque ele foi na tentativa de controlar essas forças da natureza, a ciência foi progredindo. O segundo que ele coloca é a questão do corpo, do envelhecimento e da morte, né? Que também acontece a nossa revelia, portanto, grande fonte de mal-estar também. E a última, que ele nomeia como a mais penosa de todas, é a convivência com os outros homens, né? Sim. Então, eu disse... A gente está vivendo essas... A gente está vivendo as 3 fontes de mal-estar ao mesmo tempo, né? E inesperadamente. Então, isso está mexendo muito com as pessoas. E essa convivência, a decadência do corpo, né? A decadência do corpo... e é mais do que a decadência do corpo, isso dessa impotência diante da decadência do corpo, essa impotência diante da morte, diante disso que vem e nos dá uma rasteira, né? Porque é um real avassalador que veio e tirou isso de todo mundo. E isso tem se refletido, já que o nosso tema também é a psicanálise com crianças, sobretudo a psicanálise com crianças, e é muito interessante como que isso tem trazido questões para as crianças,
né? Como que elas começaram, e elas têm